Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Com Jesus, nós estamos de volta para mais um vídeo, né? Nós queremos falar alguma coisa a respeito dessa tragédia, né, que está assolando aí o Rio Grande do Sul e que inexplicavelmente surpreendeu assim toda a nação brasileira, né? Nunca esperava que fosse acontecer uma coisa desse estilo, né? Uma tragédia tão grande, e especialmente com um povo aparentemente pacato, ordeiro, trabalhador, como os gaúchos, né? Mas durante todo esse desenrolar dessa tragédia, a gente descobre coisas que a gente não sabia, né? Coisas até surpreendentes. Eu digo assim porque acho que o Brasil todo se surpreendeu não só com a tragédia, mas com os acontecimentos espirituais envolvendo o povo gaúcho, né? Por exemplo, a gente nunca imaginou, quando se fala de problema de feitiçaria, de ateísmo, alguma coisa semelhante, nunca ninguém poderia imaginar que essas coisas poderiam estar mais presentes num estado tão trabalhador e ordeiro como o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, uma terra muito próspera, é um povo que tem um histórico dentro da história brasileira, né? Inclusive dali saiu o maior presidente da República, né, de todos os tempos aqui do Brasil, Getúlio Vargas, né? Enfim, mas se descobre agora, durante essa tragédia, coisas que a gente é difícil de acreditar, né? Se você, por exemplo, que não querendo que isso acontecesse com ninguém, mas essa tragédia, por exemplo, acontecesse na Bahia, o que as pessoas iam comentar? O povo baiano é um povo devasso, o povo baiano é um povo feiticeiro que gosta de praticar feitiçaria, essas coisas, etc, etc, né? Então, é como se fosse assim, bom, tem uma lógica, né? Os baianos também, mas apesar dessas religiões, dessas seitas, elas terem seus derivados para a direita, para a esquerda, mas todas elas têm uma conexão com a palavra. Ainda que essa conexão seja uma conexão natural, né? Cultural. Se você chegar, por exemplo, no terreiro de Umbanda, esse pessoal que pratica essas religiões africanas, ele não vai desfazer da Bíblia, né? Ele não vai desfazer, ele vai dizer que crê na palavra, enfim, mas a sua maneira, né? Traz uma interpretação, mas ele não vai desfazer da palavra de Deus, né? Diferente do ateu, né? Então o que se descobre? Se descobre que o povo gaúcho, né, é um povo ateu, pelo menos segundo os noticiários, né? E durante toda essa tragédia, as filmagens ali, a gente percebe uma coisa muito estranha. Por exemplo, dificilmente as câmeras, né, das redes de televisão conseguem captar a torre de uma igreja, ou uma igreja evangélica, ou mesmo uma igreja católica. Nas filmagens não tem. Parece que o povo do Rio Grande não são realmente aquilo que o pessoal está dizendo, ateus, né? Não estou dizendo todos, mas em sua maioria parece que são mesmo aquilo que os sites, as pessoas estão afirmando por aí, né? E as filmagens até comprovam que uma cidade como o Rio Grande do Sul, você não vê uma igreja evangélica, né? Porque é muito comum, pode faltar qualquer coisa numa cidade, mas igrejas evangélicas não faltam, né? Você vira uma rua, tem uma igreja evangélica, vira outra rua, tem outra igreja evangélica, até no Rio de Janeiro, Bahia, enfim, todos esses estados é cheio de igreja evangélica. Mas no Rio Grande do Sul é o mesmo caso da Ucrânia, né? A Ucrânia é um povo que, por viver bem, não estavam nem aí para Deus, estavam se lixando, né? Estavam mofando de Deus, né? E veio a tragédia,
Eles queriam louvar a Deus, queriam buscar a Deus, queriam clamar por Deus, mas nem igreja, um local para eles fazer esse clamor, não tinha na Ucrânia. E ficar dentro daqueles túneis, ficavam por ali. Por quê? Porque não tinha um local para eles ficarem. Eles não tinham igreja, eles não buscavam Deus. Né? Você diz, não, eu não gosto de igreja. Não, você está querendo dizer que você não gosta de Deus. Porque a igreja de Deus tem tudo a ver. Igreja de Deus tem tudo a ver. Não importa a placa religiosa, você tem que decidir por Deus. Se você tem que buscar Deus em alguma placa, vá buscar. Seja sincero naquela placa, né? Mas não era o caso dos gaúchos, né? E o que se descobre? Segundo os sites aí, estão dizendo, o povo gaúcho não é que fosse um povo dado a seitas religiosas, coisa assim, como é o caso dos baianos e de outros estados, né? Mas o povo gaúcho é considerado um povo ateu, né? Aí no site afirma que eles é um povo maior, foi feita uma pesquisa, né, segundo os sites, e o povo gaúcho ficou em primeiro lugar em ateísmo, onde tem mais ateu no Brasil, é no Rio Grande do Sul. Tá? E outra coisa, né? Se descobre também que lá se levantou muitas casas de feitiçaria, não estou falando de religião, estou falando de outras coisas mais profundas, né? Satanismo, por exemplo, né? Segundo os vídeos que circulam, práticas satânicas que eu nunca imaginei que o povo gaúcho fosse dado a isso, mas o ateu é assim. Quando o ateu vira, um homem vira as costas para Deus, ele se torna ateu. E quando você vira as costas para Deus, tornando-se um ateu, aí o inimigo vem e se prevalece daquilo. Poxa, beleza. Esse aí não crê no Todo-Poderoso, então tá para mim. Então ele chega ali e aí começa a implantar, né, a sua teologia, a sua filosofia. E aquele povo que não crê em Deus, né, passa a crer em outra coisa, né? Por exemplo, um ateu, ele pode não crer em Deus, mas ele vai ver que ele crê no ET, ele crê nos OVNIs, ele crê na ciência, tá vendo? Eu disse, já tive muitos debates com ateus, e eu disse, num dos debates, eu disse, olha, o ateu, ele é um camarada muito mais crente do que os crentes. Aí o ateu respondeu assim, não, você tá brincando. Eu disse, não, eu posso provar isso para você. Porque você tem que crer em alguma coisa. Se você não crê em nada, então suma daqui. Aqui não é seu lugar. Mas se você está aqui nesse planeta, né, nessa atmosfera, você tem que crer em alguma coisa. Né? Se você não crê em Deus, você pode ser um ateu de Deus, mas você não é um ateu de outras coisas. Você não crê em Deus, você crê no diabo. Você crê nas feitiçarias. Você crê nos OVNIs. Você crê nos ETs. Você crê na ciência. Né? Você crê em alguma coisa. Quer dizer, o ateu, ele só não crê em Deus, mas ele é muito mais crente, né, do que um crente. O crente só crê em Deus. O ateu crê em tudo quanto é atmosfera, tudo quanto é coisas palpáveis, visíveis, até invisíveis, ele crê. Ele só não crê em Deus. Então, infelizmente, esse é um problema muito sério, né? Eu defendo sempre as religiões, não achando que elas salvam, né? Não salvam, quem salva é Jesus Cristo. Eu não defendo que as pessoas abandonem as igrejas, eu sou contra, não abandone a igreja. Não vá fundar a comunidade dos desigrejados, isso não existe, faça isso não, fique na sua igreja. Se não der, alguma coisa não está batendo, você não está gostando, enfim, procure outro. Você vai encontrar algum local onde você vai poder exercer sua adoração a Deus. Mas você diz, não, agora eu vou adorar em casa, você está mentindo, você está se enganando. Você tem que ter um local para você congregar. Tem muitas igrejas por aí, né? Você sabe, as igrejas declaradamente profanas, outras declaradamente radicais. Procura uma igrejinha simples, onde você chegue lá e você sinta a sinceridade daquele povinho com Deus. E fique ali louvando a Deus, porque Deus vai ajudar você com o seu coração. Não é pela placa que você está congregando, né? Dentro da placa tem gente de todo jeito nas placas, mas tem cristão ali. Tem pessoas fiéis, tem pessoas verdadeiros adoradores, tem ali sim as placas. Eu defendo que as pessoas não abandonem as congregações, continue congregando, busque a Deus. Não quer dizer que você não deva buscar em casa, busque em casa também de uma maneira tremenda. Entre no seu quartinho, faça como Jesus disse, mas busque a Deus. Nós estamos vivendo as últimas profecias do Apocalipse, né?
Nós estamos vivendo. Eu digo azude porque o Senhor Jesus, ele não vai tomar o controle no capítulo 22, no encerramento do livro Apocalíptico. Ele toma o controle da terra no capítulo 11. Quer dizer, nós estamos muito perto, nós estamos no capítulo 6 do Apocalipse, né? E a coisa está se desenrolando com uma velocidade impressionante, né? Você vê que do cavaleiro primeiro que surgiu, o cavaleiro branco, que nós sabemos que é o sumo pontífice romano, ele surgiu, aí deu uma queda, deu uma distanciada muito grande para entrar o segundo cavaleiro, que foi o vermelho agora. Olha quanto tempo passou, 1000 anos, do cavaleiro branco, né, o pontífice, até chegar no corona, né? Essa praga que avassalazou o planeta, né? Mas nós estamos agora no cavaleiro da fome, né? E já se aproximando do cavaleiro amarelo. Esse cavaleiro amarelo, ele vai fechar, né, praticamente a tampa do caixão da era de Laodiceia, porque ele vai vir acompanhado de inferno e de morte, né? E vai causar um transtorno tremendo. Nós estamos vivendo aqui encostado no cavaleiro negro da fome, que tem uma balança na mão. Você vê, a fome está aí. Inclusive a tragédia gaúcha multiplicou, né? Multiplicou a fome já no Brasil. Você diz, não, eu estou comendo bem. Você, beleza, Deus te abençoe. Graças a Deus, eu também estou comendo bem, porque Jesus está nos beneficiando, né? Nós somos pobres, necessitados, mas Deus tem cuidado de nós. Assim está escrito e assim está sendo. Mas tem pessoas aqui mesmo, nesse momento, no Brasil mesmo, principalmente no Nordeste, né? E nos fundos do Norte, na nossa região, em estados que nem o Acre, tem gente passando fome, tem gente passando extrema necessidade, tem gente comendo sopa de tajá, tem gente comendo batata, raiz, almoçando e não jantando, tem gente, né? Os comerciais dizem, não, nós tiramos já mais de tantos milhões do mapa da fome. Isso é mentira, não tiraram não, pô. Isso é mentira, pô. Pelo contrário, pô. É, você vê que foi mais de 2 milhões de famílias que saíram do Bolsa Família e do auxílio emergencial do outro presidente, foram cortados 2 milhões. Como é que isso aí vai diminuir a fome quando você, aquele pessoal que estava agregado no auxílio, foram cortados? Isso significa o quê? Que 2 milhões de pessoas já estão, né, passando por extrema necessidade, né? Estão passando por extrema necessidade. Então a situação é dramática, né? E essa tragédia aí, gaúcha, né, tem vários fundamentos, várias razões, motivos, razões que só Deus sabe, né? Eu analisei, o primeiro passo foi esse aí, que a tragédia viria para aumentar a fome do Brasil, que é o país que tem mais alimento no planeta, é o nosso Brasil. Mas ele não podia ficar fora, né, desse esquema do cavaleiro da fome. Ele tinha que também participar. E já está começando a entrar nessa participação especial de fome, né? Ou seja, a fome está aumentando no Brasil. Essa tragédia gaúcha, você vê, atingiu justamente a parte alimentícia, né? Atingiu a parte alimentícia e a coisa começou a desandar no Brasil, né? Mas, por outro lado, você vê, por quê? 2 coisas ao mesmo tempo. Deus atinge os gaúchos, primeiro para que a fome aumentasse, né? E cumprisse o que está escrito com o cavaleiro da fome, tem a balança na mão. E segundo, porque os gaúchos são ateus. Não tem outra explicação, pô. Ora, se você, quem busca Deus, está buscando a Deus, ainda vive tragédias. Agora, se você nem busca Deus, se você nem crê em Deus, se você não quer nada com Deus, aí você quer tudo com o mundo, quer tudo com riqueza, então ele quer trabalhar, as pessoas dizem, o trabalho fica e você morre. Você morre e o trabalho fica, pô. Então, nosso investimento, em primeiro lugar, na nossa alma, né? E eu tenho sempre considerado isso, maior irresponsável que pode existir, seja lá quem for, né? Todos nós somos irresponsáveis em alguma coisa, mas o pior de todos é aquele que não tem responsabilidade com a sua alma, aquele que não tem responsabilidade com a sua existência, aquele que sabe que vai morrer, aquele que sabe que um dia vai debaixo da terra, e que não tem responsabilidade de saber que a partir daquele momento ele não vai mais continuar existindo, mas que poderá continuar. Vai depender daquilo que ele fizer aqui, vai depender daquilo que ele realizar aqui, ou seja, vai depender de Deus, dele ter um encontro com Deus, dele se fazer uma entrega a Deus aqui nessa atmosfera, né? E todo mundo sabe disso, que se você tem que fazer um encontro com Deus, se você tem que fazer uma entrega para Deus, tem que ser agora, aqui e agora, né? O nome dele é hoje, o nome dele é eu sou, né? E o nome dele é já.
Então, tudo aqui é no momento. Se hoje ouvir a voz dele, não endurece o coração, te entrega logo. Não, já entreguei, beleza, continue se fortalecendo. Mas se você não entregou, faça isso com urgência, né? Deus abençoe o povo lá do Rio Grande, mas que essa tragédia possa servir de exemplo para eles. Se ainda houver uma manhã suficiente para eles se recomporem, eles pensem 2 vezes antes de entrar na blasfêmia contra Deus. Porque normalmente o povo trabalhador é um povo bem de vida. E o povo bem de vida não gosta de Deus. Por isso que Deus não quer o povo dele rico. Por isso que não tem cristão rico na Bíblia. Não existe cristão rico na Bíblia, né? Existe judeu rico, enfim, mas cristão não. Eu fiz até desafio a respeito desse assunto, para que as pessoas me mostrassem um só cristão que fosse rico. E ninguém me mostrou um cristão rico, né? Então, se o cristão tenta buscar riqueza, ele está errado. Ele não é um cristão, ele está mais para crente do que para cristão. Porque o cristão tem que se conformar com aquilo que Deus está dando para ele, ponto final. Ele tem que estar esperando Jesus o tempo todo, o dia todo. Não adianta, pode passar, cada vez que passar o tempo, ele não pode desanimar. O tempo vai passando, mais perto ele está vindo, mais perto ele está. É assim que tem que pensar o cristão, nunca desanimar, né? Então ele não vai, vou fazer investimento que ele vai custar chegar, eu vou investir, não. Se Deus enriquecer um cristão, ele tem um propósito com aquele cristão, né? E o propósito é, aquele cristão vai ter que fazer alguma coisa por alguém, de perto, de longe, ou então que está se acercando aí. Tem um propósito. À toa Deus não vai enriquecer um cristão. Mas fora disso, isso não é uma regra. Isso é uma exceção. Fora disso, não tem jeito. Cristão não pode ser rico. Se ele enriquecer, ele abandona Deus. Esse é um dos problemas dos gaúchos, né? Eles são bem de vida. Todo mundo que é bem de vida não gosta de Deus. Sabe por quê? Porque acha que não precisa de Deus. Tem tudo a toque de mágica, médico de cabeceira, plano de saúde, todo mundo bem, filho nos Estados Unidos. De Deus eu não preciso. Meu Deus é o dinheiro. Está aí o resultado. Entendeu? Eu espero que não seja realmente esse o caso do Rio Grande, mas tudo indica, né? Foi uma descoberta, uma revelação que aconteceu, né? Essa tragédia revelou o outro lado obscuro, né, do povo gaúcho, que eu sinceramente não conhecia, e creio que o Brasil todo desconhecia esse lado obscuro do povo gaúcho. Normalmente as visões, as lanternas estão tudo focando no mundo da Bahia, do Rio de Janeiro, né, que o povo é ímpio, dos paraenses, que são idólatras, aquela coisa toda. Mas nunca ninguém imaginou que o pior estava escondido ali. O pior espiritual, né? O melhor no natural é o Rio Grande, mas o pior no espiritual, porque pior do que uma pessoa feiticeira, de que uma pessoa que tem religião africana, pior do que isso, é um ateu, que não crê em nada, quer dizer, só crê na matéria, não crê em absolutamente nada que for Deus, for espiritual, fora. Então isso é pior, isso é a coisa que mais Deus se aborrece, né? Porque uma pessoa religiosa, ainda que esteja errado em alguma coisa, Deus vai consertar. Vai chegar o tempo que vai haver um conserto. Mas um ateu que não crê em nada, e que na blasfema de Deus, porque o ateu, o mais blasfemo é o ateu, né? Existem 2 figuras blasfêmicas na terra. A primeira é os judeus, e a segunda é o ateu, infelizmente, né? E você não desmonta isso. Bom, então que Deus abençoe, né, os irmãos que estão nesse vídeo, né? Deus abençoe, fique com Deus, né? Vamos clamar, porque estamos dentro do Apocalipse e as coisas, a tendência não é melhorar nada, a tendência só é piorar, não só no Brasil, mas em todo o planeta Terra, a fim de que Deus possa cumprir o que está escrito no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo, fica com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Amém.